Saudações e bem-vindo à terceira edição do programa interativo. Para hoje vamos falar da questão de licenciamento de concessões mineiras em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado. Esta província é detentora de vários recursos naturais, motivo pelo qual possivelmente esteja a sofrer ataques armados desde o ano de 2017, de acordo com alguns analistas do setor da indústria extrativa. É curioso porque neste mesmo período verifica-se o aumento de licenças de concessões mineiras. E para falar desse assunto, convidamos Rui Mate, ele que é pesquisador na área da economia e indústria extrativa. Rui Mate, é bem-vindo ao nosso videocast. Obrigado pelo convite, obrigado por esta oportunidade para poder falar um bocadinho sobre as concessões mineiras em Cabo Delgado e Moçambique de forma geral. Falar assim, primeiro, de forma geral, do estudo que foi feito pelo CIP, a ideia era perceber, dentro daquilo que é a propriedade beneficiária, porque existe, em termos de alguns estudos e alguns eventos que já ocorreram no mundo, é que quando não se conhece quem são os donos das concessões mineiras, quem são os donos das empresas, normalmente isto acaba gerando situações de lavagem de dinheiro, corrupção e outros males que não possibilitam o desenvolvimento do país. Então, o CIP levou a cabo essa pesquisa dentro da província de Cabo Delgado, associada ao fato de Cabo Delgado estar numa situação de conflito armado. Era para perceber, afinal de contas, como é que está o processo de licenciamento das concessões mineiras, quem são os donos dessas concessões mineiras, que é para perceber se existe alguma ligação entre o fato de existir um conflito e o fato de estar associado aos donos e concessões mineiras. E, de forma geral, o que se percebeu é que, primeiro, apesar da guerra, há um aumento de concessões mineiras em Cabo Delgado. Então, eles perguntam se estamos num local com guerra, estamos num sítio onde há conflitos, por que as pessoas vão lá para investir? E, em termos econômicos, tudo mostra que, quando uma zona está em conflito, ninguém quer investir lá, porque a probabilidade de perder os recursos do seu investimento são maiores. Mas em Cabo Delgado a coisa não está a acontecer. Há um aumento das concessões mineiras. E depois, quem são os donos das concessões mineiras? Percebemos lá que existe um grupo pequeno que é o dono das concessões mineiras. E este grupo, ele não está apenas ligado a uma única empresa. São diversas empresas que no final do dia vai convergir nos mesmos donos. Mas as concessões são atribuídas às mesmas pessoas. Este é um outro elemento que o estudo conseguiu apurar. Os nomes dessas pessoas, aí é que começa um problema, porque como estas empresas, a maior parte delas, estão registradas em sociedades anônimas, não é possível perceber quem são, porque a legislação, dentro daquilo que é o registro das sociedades comerciais, ela abre espaço para se abrir sociedades em nome individual, em nome coletivo e as sociedades anônimas. E as sociedades anônimas, pela sua natureza, que pode ser composta por uma infinidade de sócios, elas não são obrigadas a ter o registro dos, vamos lá dizer, dos beneficiários legais. Mas pode-se colocar, nos casos das empresas que verificamos em Cabo Delgado, nenhuma tem o seu nome lá. Mas procuramos perceber também quem são essas tais empresas. Vimos que algumas empresas são detidas por outras empresas que não estão registradas em Moçambique, estão registradas fora de Moçambique. E procuramos ver onde é que está esse registro. Grande parte dessas empresas está registrada nas Maurícias ou em Dubai. E isto é um problema. Por que é problema? Existem alguns países que são considerados paraísos fiscais. Paraísos fiscais porque
eles pagam menos impostos em termos de controle daquilo que são os registros, eles são bem bonificados, não há um controle. Então, o que é que acontece? É que eu, como moçambicano, eu posso ir a um desses países considerados paraísos fiscais, abro uma empresa e registro lá. Então, todos os meus impostos eu tenho que pagar lá. São impostos extremamente baixos. E depois venho abrir uma outra empresa em Moçambique, mas a dizer que o meu registro é neste país que é um paraíso fiscal. Sim, mas qual pode ser o objetivo da ocultação dos nomes, desses nomes? Eu já, pelo que eu li no relatório, também temos pessoas que são politicamente expostas. Então, será que não há pessoas do governo que também têm interesse de omitir essa informação? O grande objetivo é esse, é que as pessoas, ao agirem assim, nós estamos a dizer, um moçambicano que quer o desenvolvimento de Moçambique, não há necessidade de se ocultar, não há necessidade de arranjar esquemas para poder trabalhar em prol do seu próprio desenvolvimento, em prol do desenvolvimento do país. Mas ao agir dessa forma, significa que alguma coisa errada está a acontecer. Nós temos a lei da probidade pública, que veda aquilo que é o conflito de interesses que pode existir entre quem detém poder, quem está numa posição privilegiada, que pode influenciar as dinâmicas do setor. Então, ela veda essa possibilidade. Mas encontramos que muitas dessas pessoas que estão nesta posição são, na verdade, os beneficiários efetivos daquilo que é a exploração. O que é que essas pessoas fazem? Encontram um RUI e o RUI é lá registrado como dono da empresa, mas no final não é um RUI. No final do dia há um processo de transferência daquilo que são os ganhos para aquela pessoa de forma efetiva. E isso significa que estamos a ir em conflito com a lei, porque qualquer situação que a minha empresa tiver e tendo alguém que tem um poder de influenciar o setor, vai distorcer aquilo que é o funcionamento normal. Nós assistimos situações em que há conflitos entre empresas e a população e de repente chega a força policial e não defende a população, defende a empresa, mesmo às vezes percebendo que a população tem razão. Isto acontece por quê? Porque existe alguém por detrás que tem um poder de influenciar isto, um poder de fazer com que as coisas funcionem a seu favor. Isso em prejuízo de todo o resto. Então, a ideia é demonstrar quem são essas pessoas. E é difícil. Isso vai ser difícil até que se faça uma revisão daquilo que é a legislação, no sentido de obrigar com que estas empresas que atuam nesse setor façam a publicação não só dos beneficiários legais, mas também dos beneficiários efetivos. Nós temos a iniciativa Transparência da Indústria Extrativa, que num dos requisitos para que se considere o país como um país cumpridor de boas práticas internacionais na exploração de recursos, as empresas devem apresentar isso. Mas Moçambique ainda não está cumprido. E eu acredito que há dificuldades, porque quem tem que fazer cumprir é quem está em conflito com a lei. Então a coisa não vai sair daí, vai sempre continuar nesta situação. Tanto que só em 2012 fez-se a publicação de quem são os proprietários, mas de acordo com o que lemos, de acordo com o que percebemos no relatório, essa informação não pode ser considerada relevante. E depois temos essa informação no relatório, acho que publicado em 2014, certo? 2013, 2014, que é o sexto relatório. Mas depois disso, houve uma entidade que reclamou sobre a informação, dizendo que essa informação não pode ser considerada como não pode ser considerada válida, né? E depois desse relatório, a partir do sétimo relatório, Moçambique parou de prestar conta, parou mesmo. Como é que analisa essa situação? Bom, de acordo com os primeiros relatórios, a publicação dos beneficiários legais não era obrigatório, não era mandatório.
E só a partir de 2020 é que passou a ser mandatório. E mesmo assim Moçambique não disponibiliza essa informação. Sim. No princípio, até os primeiros auditores que fizeram a reconciliação das informações, eles apresentaram alguma informação sobre a propriedade beneficiária. Mas quando os relatores foram andando, as pessoas começaram a sentir, estamos a ser expostos, estão a dizer que nós somos os donos das concessões mineiras. Provavelmente tem havido aqui alguma força que barrou, porque disseram que não é obrigatório, por que nós vamos publicar? Mas, mesmo que não seja obrigatório, mas tratando-se de uma iniciativa que promove transparência, é algo positivo. Mas há quem se sentiu provavelmente incomodado com isso e parou-se de publicar. Mas a partir de 2020 era obrigatório. E no mesmo assim não está-se a fazer. Porque um dos aspectos que tem que ser acautelado é que tem que se rever a legislação. Enquanto não se rever a legislação, as empresas não são obrigadas a prestar essa informação. E essa revisão tem que ser feita pelo Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais, em coordenação com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que é a entidade responsável pela promoção da transparência. Mas, pelo que vai se lendo e o ponto de situação, até agora, nada de concreto está sendo feito para que, digamos que no próximo relatório, esta informação já apareça lá. Os moçambicanos possam saber que o Rui é proprietário de uma exploração mineira na zona onde ele vive, ou é proprietário de uma exploração mineira em algum sítio. E esta informação pode ajudar a população a perceber algumas dinâmicas. Pode ajudar a população a dizer o Rui é proprietário desta empresa, mas ele também é ministro dos Recursos Minerais e Energia. Então, como é que ele vai legislar sobre um assunto onde ele tem interesses comerciais? Então, esta informação é extremamente importante para possibilitar ter essa transparência. Ela vai reduzir a corrupção, vai reduzir a lavagem de dinheiro que existe nisto. Nós temos um caso, o Panama Papers, que mostrou que essas ligações, quando não se sabe quem é quem, é um antro de corrupção a níveis muito extremos. Então, Moçambique não pode também passar por isso. É preciso divulgar essas informações, é preciso apresentar quem são os donos. No estudo que o Instituto fez, uma das coisas que constatou em Cabo Delgado é que um dos donos, uma das pessoas com grandes interesses lá, é um general com influências muito fortes no país, dentro do Partido Frelimo. Então, mostra que há aqui um poder de distorcer as coisas que vão acontecendo no setor ou na atuação em Cabo Delgado. Isso não pode acontecer, porque há conflito de interesse. E nós temos uma lei que já prevê que não pode haver isto. Quando é assim, tem que se fazer alguma coisa para que não aconteça desse jeito. Ou arranja-se mecanismos de haver maior transparência para que não haja influência por parte dessas pessoas com o poder. Até que ponto Moçambique perde com a questão da invasão fiscal? Vamos perceber uma coisa. Todas as empresas que operam em Moçambique, grande parte delas, pelo aquilo que é apresentado, são empresas internacionais. Não são empresas que pertencem a moçambicanos, de acordo com aquilo que nós temos nos registros. Mas temos moçambicanos que se associam a essas empresas e têm ganhos. Esse é um ponto. Todas as empresas que operam, elas têm uma tendência. Como qualquer pessoa que tenha uma empresa, o seu objetivo é ter o máximo de lucro possível e pagar um mínimo de impostos. E vai arranjar todas as formas possíveis de pagar menos impostos. E uma das formas que se arranja é essa que eu falei antes, que é se registrar num país onde o nível de pagamento de impostos é baixo. Então eu digo que eu só estou a operar, os meus impostos vão ser taxados nesse país. E isso
se não for bem controlado, pode constituir perdas de receitas que o país nem estima quanto é que é. Porque nós estamos a dizer que o Moçambique... Estamos a falar de quantos milhões? É difícil estimar, porque para estimar é preciso ter a quantidade de, de recursos que é explorado, quanto é que eles faturam, porque a evasão fiscal ela ocorre de diversas formas. Uma das formas é essa que eu falei, de pagamento de imposto. A outra é através da criação de empresas que fornecem bens e serviços. Dando um exemplo concreto, nós temos uma empresa que explora aqui em Moçambique e ela precisa de alguns materiais para operar. E ela contrata uma outra empresa que também provavelmente está na mesma situação que a dela e elas negociam o custo do fornecimento de serviços. Significa que a empresa que está a explorar vai comprar uma água a cerca de 200 meticais. Significa que isto, na altura de calcular os seus custos, eram custos altos. Aí estamos a falar de uma espécie de lavagem de dinheiro? Exatamente. Pode ser não só lavagem de dinheiro, mas uma forma de acrescer custos a esta empresa que opera e ela, na altura de declarar, vai dizer que eu tenho muitos custos, o meu lucro é pequeno, paga imposto muito pequeno, porque transferiu o lucro para a outra empresa. E vais ver nas ligações, essas empresas, esta empresa que está a fornecer é do mesmo grupo. E no final eles vão consolidar as contas fora do país. É uma forma que o país tem de perder dinheiro. Porque as empresas criam várias outras empresinhas que fornecem bens e serviços a preços muito altos e depois vão consolidar as suas contas fora do país. Os lucros são muito maiores, o país perde. Então, dizer quanto é difícil, mas há um estudo que o CIP traduziu, não é do CIP, mas foi traduzido pelo CIP, que fala de cerca de 1 bilhão que o país perde. Em que intervalo de tempo? Não fala exatamente do intervalo de tempo, mas diz que o país perde bilhões de dólares por conta desta falta de monitoria, por causa dessas fragilidades que existem. A evasão fiscal, o registro de entidades fora, os preços de transferências que eu estava a falar. Então, isso são várias maneiras. Uma coisa positiva é que há um trabalho que pude acompanhar que o Ministério da Economia e Finanças está a fazer para tentar minimizar a perda de receitas através dos custos de transferência. Há uma obrigatoriedade das empresas, dentro da declaração das suas receitas, apresentar quais são as empresas que têm uma relação para com elas, quais foram os níveis de transação que tiveram e compara essa transação com, se não fosse com esta empresa que tem relação comigo, fosse com uma empresa diferente, o preço seria o mesmo e faz-se correções. Essa é uma forma que está a se arranjar, mas mesmo assim é difícil, por quê? Porque as empresas, por sua iniciativa, em Moçambique o imposto é autoliquidado. Eu, como empresa, declaro que faturei isto, tive isso de custos, e tive essas situações, então o imposto que eu tenho que pagar é este e vou pagar. Falando mesmo das fragilidades, a guerra constitui uma delas, uma vez que, além dos custos administrativos e de equipamento, as empresas podem alegar que, estando a explorar numa situação, num país estável, elas também devem investir na segurança. Todos os países que são detentores de recursos minerais ou que descobrem recursos minerais acabam sofrendo a crise política, instabilidade militar, ataques armados. O que justifica isso? O que justifica, primeiro, eu diria que é a fragilidade que os países têm internamente. Se os países não têm fragilidades internas, fragilidade das instituições, dificilmente entram nesse tipo de situações de guerra, de instabilidade. São vários os fatores que são apresentados para a guerra de Cabo Delgado.
E um deles, que eu acho que é o mais visível, é aquele que é inegável, é a questão da pobreza. Porque as pessoas que dizem, e há evidências que participam neste processo de instabilidade, são moçambicanos, são pessoas que são aliciadas em troca de alguma contrapartida monetária e outros benefícios. Mas se essas pessoas conseguissem ver que têm oportunidades de emprego, têm oportunidade de desenvolver, dificilmente haveriam de entrar numa situação de ter que viver no mato, ter que perseguir os outros para poder ter ganhos, porque existiria um mecanismo legal, efetivo, que propicia esses benefícios. Então, é a primeira coisa que falha, é a questão da pobreza, é a questão de inclusão das pessoas no processo de produção. Então, as pessoas sentem que não tem outro meio de ganhar dinheiro, não tem outra forma e acabam sendo frágeis e são aliciadas para entrar nisso. Essas empresas não podem criar esse tipo de conflito como forma de reduzir os impostos que devem pagar ao país? É uma hipótese válida e olhando para muitos países onde, por exemplo, a Total está a operar, a situação de conflito está lá. Então, pode-se perguntar por que é que sempre há conflitos onde a Total opera. Então, pode ser uma situação em que as próprias empresas tiram ganhos quando há um conflito, porque existe dentro daquilo que são os custos que as empresas reportam ao governo, existe uma série de custos, chama-se custos recuperáveis, que elas incorrem, mas depois o governo, é uma espécie de o governo devolve esses custos às empresas. Elas recuperam esses custos, elas deduzem no processo de pagamento de imposto. E esses custos são negociados. A questão da segurança pode também entrar nesse processo de custos recuperáveis, porque quem tem que garantir a segurança não é a empresa. A empresa tem que garantir aquela segurança mínima do seu funcionamento, mas não a segurança deste conflito de insurgência. Isso é uma responsabilidade do Estado. Então, se a empresa entra a fazer isso, ela pode ter benefícios em termos de recuperação de custos, em termos de pagamento de impostos. Uma das coisas que é preciso também notar é qualquer guerra, qualquer situação de terrorismo, ela precisa de dinheiro, precisa de ser financiada. Onde é que essa gente apanha dinheiro para comprar armamento, para alimentar os seus soldados, para comprar munições, para aquela logística que eles precisam? Onde é que eles apanham dinheiro? Alguém tem que financiar. E não é alguém que tenha poucos recursos. Tem que ser alguém que tem recursos consideráveis para fazer isso. Então, é preciso, como já dizia alguém há muito tempo, é preciso perseguir-se o dinheiro. De onde é que vem esse dinheiro? E aí vamos encontrar a cabeça da cobra. Exatamente. A Cabo Delgado não é a única província que detém recursos naturais. Temos várias províncias aqui em Moçambique. Como é que está o processo de licenciamento das concessionárias mineiras nas outras províncias? Bom, há uma análise também que foi feita em relação à província de Manica, porque, de forma geral, Manica reporta-se diversos conflitos em relação à exploração de recursos. Manica é rica em ouro, é rica em diversos outros materiais, mas em termos de ganhos que vêm dessa exploração não são muito visíveis. E na análise que foi feita, por exemplo, para Manica, percebeu-se que a situação que se encontrou em Cabo Delgado, de diversas empresas que exploram, das quais não é possível ver quem são os donos, está lá também presente.
e pode perguntar lá às pessoas, os residentes, quem é o dono. Eles vão te falar que o dono é fulano de X. Mas, no entanto, quando vais à documentação, aquela que é pública, não encontra esses nomes. Então não pode aferir que realmente esses são os donos. Mas a população diz que este aqui é o verdadeiro dono. E outra situação que se encontrou em Manica é que existe situação de moçambicanos que detêm a exploração de determinado minério, mas no entanto nem ele que explora, aluga a sua concessão. E a quem alugou a concessão, a pessoa só está interessada em explorar de qualquer maneira, sem criar benefício. Ali é degradar para depois ir embora e deixar aquilo um buraco. Então, é também uma situação preocupante que precisa de uma monitoria extremamente minuciosa, uma fiscalização permanente, que é aquilo que se percebe que neste momento não está a acontecer de forma devida. Que análise faz das estratégias levadas a cabo pelo governo com vista a promover a transparência no processo de licenciamento das concessões mineiras em Moçambique? Há algum trabalho que está sendo feito, que é positivo, mas ainda é pouco. Ainda é preciso se fazer mais. Existe muita exploração, que é aquela, vamos dizer, exploração oficial. E existem muitos garimpeiros que são nativos, que são chamados ilegais, porque eles não têm licenças de exploração. E existem também aqueles que invadem as explorações que foram concedidas a outras pessoas. Esta cadeia de exploração, não se sabe no final do dia quais são as quantidades que foram exploradas, como é que se vendeu, o que é que gera em benefícios para o país como um todo. E isto, é verdade que existe este processo do censo mineiro que está a acontecer, no sentido de fazer o registro de todas as concessões e todas as pessoas que estão neste setor. E isto vai possibilitar fazer esta monitoria que não existe. E com este censo, provavelmente o nível de transparência vai aumentar. Mas é preciso que esse trabalho seja concluído e seja apresentado e seja monitorado quando ele concluído. E quais são as implicações de não termos uma lei que regula esse processo? Não sei se não existe uma lei, não posso precisar, mas eu sei que existem diversas iniciativas e estratégias. Recentemente foi estabelecido, digo recentemente porque agora, foi no ano passado que isto começou a funcionar, que é a unidade de gestão do processo Kimberley. Essa unidade foi criada para a gestão de venda e extração de diamantes, mas para o caso específico de Moçambique, ela abarca todo tipo de minérios extrativos, ouro, rubis, tudo isto. Então, esta unidade é um avanço naquilo que é o processo de gestão da extração mineira. E é esta unidade que pode promover essa transparência. Então, por isso digo que acho que esta unidade é criada num âmbito de promoção da transparência e uma melhor governação destes recursos. E é verdade que a lei de Minas está em revisão e existem aspectos que devem ser melhorados, como qualquer lei. À medida que ela vai ser implementada, vai se olhando que existem aspectos que não estavam adequados, então vai se melhorando. Então esses aspectos de transparência vão ser melhorados. O CIP colaborou e apresentou uma proposta dentro daquilo que é a proposta de revisão da lei de Minas para a melhoria dessa transparência. Quer dizer que a lei que regula é a lei de Minas,
mas ela precisa ser melhorada. Estamos a passos largos para o fim de mais uma edição do programa O Interativo. Para você que acaba de se conectar, hoje estamos aqui a falar da questão de licenciamento das concessões mineiras em Moçambique. Mas antes de terminar o nosso programa, deixa-me cá agradecer ao nosso convidado, Rui Mate. Muito obrigada, Rui, por se fazer presente aqui no programa O Interativo. Gostaria de acrescentar alguma coisa aqui da nossa conversa? Primeiro, agradecer pelo convite e dizer que dentro desse processo de exploração mineira são diversos assuntos que devem ser tratados, porque um dos aspectos que a exploração mineira tem é os seus efeitos negativos em relação ao ambiente e à saúde das pessoas que são hospedeiras desses tipos de projetos. E são assuntos que em determinado momento não são muito bem tratados, devem ser devidamente tratados. E é verdade também que o país, em Cabo Delgado, está a enfrentar essa situação da instabilidade, mas não se pode deixar de fazer a fiscalização dessa exploração. E, acima de tudo, dentro da lei de Minas, existe aquilo que é uma obrigatoriedade no sentido de as empresas que são concedidas, elas devem se inscrever na Bolsa de Valores, no sentido de as suas ações estarem disponíveis para todos os moçambicanos poderem estar lá. E são coisas que ainda não estão a acontecer. Isto também é preciso que seja bem tratado. Muito obrigada, Rui, pela sua presença. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Interativo. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Voltamos na próxima edição com mais conteúdo do seu interesse. Muito obrigada. Meu nome é Sandra Vilanculos. Até uma próxima oportunidade.